Queridos irmãos, amados do Senhor, a nós do Conselho Nacional de Música é um prazer e uma honra estar aqui nessa casa de formação de profetas, de pessoas que consagram a vida para estar à disposição do Senhor para conduzir o seu rebanho. Agradecemos o convite, ficamos maravilhados com toda a estrutura, com a preocupação na formação não somente teológica, mas também com o cuidado da vivência, da convivência dia a dia aqui dos amados irmãos que se colocam à disposição. E diante, é claro, do ocorrido, que agora fica como saudosa lembrança aí do nosso querido reverendo que está já com o Senhor, me vem a lembrança da passagem Mateus 26, 30, que o Senhor Jesus então anuncia aos seus discípulos como se dariam as coisas dali para frente, que ele iria ser entregue, ia ser humilhado, morto, crucificado, mas ao terceiro dia ia ressurgir. E a palavra nos diz que antes de ele ir para o Monte das Oliveiras, antes dele seguir então para a conclusão aqui na terra do seu ministério, como Jesus, o homem, o Filho de Deus, ele cantou um hino. Então Jesus cantou um hino. E quando ele estava já no processo da crucificação, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele também faz referência ao Salmo 22. Então, nos lábios do Senhor Jesus, na vida do Senhor Jesus, quando nós lemos também na afirmação e na inauguração e instalação da nova aliança no seu nome, no seu sangue, ele, após celebrar a ceia, ele canta um hino. E o que é a ceia? A ceia é a afirmação, reafirmação, confirmação do pacto do Senhor Deus conosco através da morte do seu Filho. E ao final desse pacto, Jesus canta um hino. Então nós observamos como a música ela é importante, como a música ela acompanha o povo de Deus. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 95, salmo conhecido, ele diz assim: Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-nos com salmo. É uma orientação, é uma ordem. Nós fomos criados para estar na presença do Senhor, como diz a primeira pergunta do nosso catecismo: qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus, gozá-lo eternamente. Ou seja, estar na sua presença, adorando aquele que é o Senhor das nossas vidas. Eu costumo dizer, em alguns lugares que eu vou, às vezes em encontro, e a gente compreende que ao final de uma semana de tantos compromissos e tantas responsabilidades, que muitos irmãos, pela escola dominical ou culto do domingo cedo, estão um pouco cansados, um pouco abatidos e vão pelo compromisso que têm. E às vezes estamos cantando um hino, um cântico, e muitos estão dispersos, soltos. E eu costumo dizer, falei, olha, eu entendo que você está um pouco fatigado, cansado da semana, mas Deus nos chamou para louvá-lo. Vamos cantar. Se você acha que cantar assim, ficar cantando para Deus, e cantando, de repente é cansativo e tal, então não vá para o céu, não. Fique aqui mesmo, não vai não. Porque lá o que vai ter, no céu não vai haver presidente de UPH, não vai haver presbítero, nem diácono, nem pastor, nós teremos um pastor apenas. Mas no céu vão haver servos cantando durante toda a eternidade, se deleitando na presença do Senhor. E o interessante é que a eternidade ela não será suficiente para esgotar a presença de Deus na nossa vida. Agostinho de Hipona,
um dos pais da igreja, ele diz: o Senhor nos criou para si, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa na sua presença, nos seus louvores. Nós só nos aquietamos quando estamos na presença do Senhor, louvando e adorando a Deus, porque Deus conhece o nosso íntimo, a nossa vida. Deus fala diretamente ao seu povo nas Escrituras, e o seu povo responde com gratos hinos de louvor. Citado Martinho Lutero, falando sobre a importância da música e esse deleite que temos de cantar na presença do Senhor. O canto congregacional é uma das maiores e mais belas ferramentas que recebemos de Deus. O canto congregacional, quando nós cantamos, nós sentimos prazer na presença de Deus, e Deus se alegra conosco também. O canto congregacional é uma expressão de amor da nossa parte, como resultado do amor que Ele derramou na nossa vida. Nós somos, amados, veja bem, ordenados a cantar. Salmo 149:1 diz assim para cada um de nós: cantai ao Senhor um cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Nós temos que cantar a Deus. Mas nos vem a pergunta: como é que vamos cantar? Como é que nós devemos cantar? Porque ao longo da história, na caminhada da igreja, isso tem sido notório. O estilo musical, a música influenciada pela cultura do local, ao longo da sua caminhada, ela também se modificou. Nós temos os hinos que foram criados na Grécia Antiga, como reverência aos reis poderosos que se achavam deuses. Por isso, os hinos têm esse formato mais, por assim dizer, de forma simples, mais quadrado, num compasso binário, porque a melodia ela é mais certinha dentro dos tempos, para que todos possam estar marchando e se dirigindo a uma autoridade. E ao longo da caminhada da nossa história como cristãos, 50, 100 anos atrás, em meio às conquistas militares que afloravam o mundo afora, tivemos também servos do Senhor que compuseram diversos hinos, influenciados por todo esse momento, para que os cristãos continuassem de pé, firme, servindo a esse Deus maravilhoso. Vamos nós trabalhar, muito trabalhar, com valor, sem temor. Ou seja, era uma canção, era um hino que tinha como objetivo estabelecer também uma regra de fidelidade, um caráter onde a música era didática. E ao longo dos anos, isso ocorreu lá no final da década de 60, início 70, por aí, o conhecido festival, de Woodstock, onde muitos jovens se reuniam com muita liberdade e talvez até libertinagem, e pegavam um instrumento que lhes era mais fácil, um violão, e com poucos acordes faziam as suas baladas daquilo que eles estavam vivendo. Então surgiu um novo estilo, e esse novo estilo também a igreja sutilmente foi incorporando. Tivemos aí ao longo da nossa história um trabalho belíssimo e um trabalho educativo do grupo Vencedores por Cristo, que nos trouxe então a sua participação. Eram estudantes de teologia que durante um período do ano gravavam o antigo vinil e saíam divulgando, trabalhando e orientando através das suas canções. E logo depois disso surgiram também outros compositores, Asaf Borba, Ademar de Campos, que fizeram canções também belíssimas, comprometidas com o reino e com a glória do Senhor. Chegamos então à década de 90, onde tivemos também a influência musical de um bom trabalho, um belíssimo trabalho, que as igrejas abraçaram, que foi o trabalho do Diante do Trono, Ministério Diante do Trono, Ana Paula Valadão, que trouxe para a adoração
um aspecto mais afetivo, mais amoroso, até pela forma como ela conduzia. Tivemos também o Milad, e do Milad eu falo assim com uma grata satisfação, porque nós temos, né, o nosso querido Cid Caldas, né, que esteve à frente do Milad, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. E o Milad veio também com uma proposta evangelística, não uma proposta congregacional, mas que trabalho belíssimo que eles faziam. E assim nós fomos caminhando, e a música foi se adequando a esta caminhada. A música, ela tem um papel fundamental, amados. E tantas referências sobre cantar, sobre exaltar a Deus através de cânticos na Bíblia, mais de 400 referências. Então, nós vemos que a palavra do Senhor nos orienta a que nós pudéssemos assim, dia após dia, estarmos louvando a Deus. É interessante que o povo estava escravizado, o povo estava aprisionado, sofrendo 400 anos no Egito. Então veio Moisés e fala: oh Deus, esse é o teu povo que está sofrendo. E Deus disse: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Então, eu vou libertar esse povo. E então nós já conhecemos a história da libertação do povo do Egito. E o povo chega então, depois que o faraó liberta o povo chega em frente a um mar grandioso. E agora nós vamos morrer aqui? Lá vem os cavaleiros. O que nós vamos fazer, Moisés? Clama a esse teu Deus. E Moisés se dirige à presença do Senhor, né? Eu acho interessante essa passagem. E quando Moisés fica com o coração contrito e começa a falar com Deus, aí Deus responde logo: Moisés, por que é que tu vem orar a mim? Por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. E o povo marchou, de acordo com a vontade de Deus, e passou. E passou, o mar se abriu e o povo foi salvo, foi liberto. Assim como eu e você. Nós somos libertos do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Eu e você saímos do Egito. Sabe o que foi a primeira coisa que o povo fez quando atravessou o Mar Vermelho? Cantou louvores a Deus. Foi uma canção, um hino ao Senhor. Como é legal isso, né? Deus, ele se agrada disso. Foi Deus que criou a música. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas. Êxodo 15, verso 11. Mas aí nos vem uma questão. O povo canta, a Bíblia fala de música. Eu creio que aqui muitos estão ligados à música, na prática, outros com formação musical, e talvez alguns, boa parte aqui são estudantes de teologia. Eu não sei quantos músicos nós temos aqui, eu poderia saber quantos tocam algum tipo de instrumento. Você poderia levantar a mão só para que eu pudesse ter uma ideia? Ah, que bom, ótimo. Eu queria dizer para você o seguinte: aqueles que não tocam, aprenda a tocar um instrumento, nem que seja um violão. O violão é o mais fácil de todos. Sabe por quê? Porque o violão, além de ser barato, um violão simples é baratinho, você com 2 acordes, você com 3 acordes, você toca tantos cânticos, tantos hinos. Você só não pode tocar esses hinos com 2 acordes na frente da organista da igreja, que ela vai dizer: não é assim, não é desse jeito. Mas você pode tocar, porque quando você estiver no campo, que você estiver à frente de um trabalho, você vai ter que cantar com o povo, e você vai saber o quão é importante tocar um violão com 2 acordes. E o povo vai cantar, e pouquinho a pouquinho você vai se sentir cada vez mais desafiado a conhecer mais um acorde, cada vez mais um pouco, cada vez mais um pouco. E daqui a pouco você vai estar cantando, você vai estar conduzindo o povo. Mas o que é a música? A música, amados, nós sabemos que a música é a combinação de 3 elementos básicos, que é uma melodia, que é uma nota após a outra, como um flautista tocando. A música é a combinação
de 2 ou mais sons ao mesmo tempo, que nós chamamos de harmonia, como um coral cantando em diversas vozes. E a música tem um terceiro elemento, que é o ritmo, que é a combinação do som e do silêncio. Então, de acordo com essa combinação, nós podemos mexer com os afetos e os sentimentos daquele que nos ouve. Há uns anos atrás, mencionado num livro de Robert Jordan, Música, Cérebro e Êxtase, um livro bem interessante, ele conta a experiência de um geriatra que trabalhava atendendo pacientes com mal de Parkinson. Ele tinha um consultório chamado Oliver Sacks, lá nos Estados Unidos. E esse médico, ele estava consultando uma senhora, e o consultório dele é muito agradável, deveria ter umas janelas de vidro assim, ela sentada à frente, ele aqui passando a receita, e ela estava com a mão tremendo. De repente, ele passando a receita, ele percebeu que a mão daquela paciente começou a parar e se acalmou. E ele achou estranho. Ele olhou para ela e ela não estava olhando para ele, ela estava olhando para a janela. E o que ele percebeu que ela estava observando? Tinha uma criança andando de bicicleta na praça. E a criança estava dando voltas com a bicicleta, pedalando em um ritmo contínuo. E chamou a atenção. Então daí começou a se desenvolver aquela teoria já comprovada cientificamente da antecipação rítmica. Quem é que ensina uma criança a bater palma num parabéns? Ela vê, um bebezinho, 1 ano e meio, ela vê todo mundo batendo palma, ela quer bater palma. Puxa, já está batendo palma, quem foi que ensinou? Então, a música, ela nos acompanha desde os primeiros passos na vida. Eu até digo que a música, ela na nossa vida, ela é o primeiro conceito que é percebido quando ainda nós somos fetos. Porque a audição, os sentidos da audição, eles são gerados e são construídos no ventre materno. Mas a música, ela não é apenas esse som que você escuta, mas a vibração que a mãe, quando passa a mão na barriga e canta, a criança já começa a ouvir a vibração. E cientificamente também já está provado que a criança, ela começa a ouvir o timbre de voz da mãe, mesmo no feto, sem saber o que é, mas aquilo se torna familiar. E quando ela nasce, por mais que ela esteja chorando, vem alguém e pega, bebezinho, a criança não para, mas é só a mãe chegar perto, meu bebezinho, ela para, já olha. Isso me faz lembrar aquela passagem que o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós somos gerados através da voz do Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor nos escolheu na eternidade. Então, a criança, olha como é interessante isso, já com algumas semanas no ventre materno, algumas semanas de vida, ela escuta a voz da mãe. E o que nós temos observado, que depois dos 15 anos não escuta mais a voz da mãe, nem do pai. Então, precisamos também atentar sobre isso. Mas, o que é música? A música, que é melodia, ritmo e harmonia, que essas combinações que foram percebidas por esse doutor, ele percebeu que mexe com a nossa psique, com os sentimentos que nós temos, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso na segunda palestra. Mas eu queria trazer para os amados irmãos algo interessante. Nós temos melodia, ritmo e harmonia. 3 elementos. Se você tiver o cuidado depois de ler Êxodo 30, a partir do verso 34, o Senhor Deus chama o seu servo Moisés e diz: olha, Moisés, vem cá, vai ali na casa do perfumista e tu vais conversar com ele, e tu vais pegar ervas aromáticas e vai fazer uma combinação dessas ervas aromáticas para ser usado como incenso num culto a mim. Essa combinação não pode ser igual ao uso comum do dia a dia, é exclusiva para mim. E aí tem esse primeiro ponto. O que cantamos tem que ser exclusivo para Deus.
Não podemos simplesmente pegar aquilo que achamos que é interessante, que é bonito, mas nós temos que, com esses 3 elementos, com a criatividade que o Senhor nos deu, nós temos que ter o cuidado de cantar coisas que foram consagradas a Deus, exclusivamente para o nosso Senhor. Mas quando nós nos dirigimos à igreja, não é simplesmente, eu entendi que hoje eu tenho que ir ao culto, eu quero começar a servir ao Senhor. Não, foi o Espírito de Deus que moveu o nosso coração. É o Espírito de Deus que nos chama à sua presença. Como certa feita, num congresso, eu ouvi o pastor Ricardo Barbosa dizendo: é a graça do Senhor que ilumina a nossa desgraça. Não foi assim que aconteceu com Isaías? Ele só percebeu que era um homem impuro, de lábios impuros, e ele deu um grito: ai de mim! Porque ele viu a glória do Senhor que iluminou a sua desgraça. E Daniel? Não restou força alguma nele. Daniel, ele fica de joelhos, ele não consegue se levantar, se acha impuro diante do Senhor. E o Senhor nos chama à sua presença. Isaías 43, 21 diz: veja, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Essa palavra aqui, louvor, é tcheliá, em hebraico, que quer dizer cântico, a celebrar com cânticos a minha presença. Eu e você, nós somos um povo que Deus formou para si. Deus nos construiu, está nos construindo dia após dia. Nós estamos sendo edificados, casa espiritual de Deus, e precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Isaías 43, 7. O objetivo do canto é o louvor a Deus, é engrandecer o nome do Senhor. O objetivo do canto é, de forma afetiva, colocar a mensagem e a realidade de Deus, aquilo que Deus nos tem mostrado com os seus mandamentos, a sua palavra, a sua orientação. Nós devemos ser impactados com isso. Olha o que Salmo 119, verso 54 nos diz: os teus decretos, ó Senhor, os teus decretos são os motivos dos meus cânticos. Por que nós cantamos? Porque a palavra de Deus chegou ao nosso coração e ficamos felizes. E em momentos ficamos tristes e choramos. E seremos consolados. Choramos porque nos sentimos perdidos e pecadores. Mas Deus, através do Senhor Jesus, nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. E isso é revelado e isso é colocado como devoção diante do Senhor. Salmo 92. Um cântico para o dia do ajuntamento. Um cântico para o sábado. E diz: bom, é agradável render graças ao Senhor. É maravilhoso cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Que bacana esse salmo, não é? E aí precisamos compartilhar esse salmo com toda a igreja, que é agradável louvar a Deus, chamar os jovens do grupo de música, chamar os irmãos do coral. Mas a palavra lá em 92, no Salmo 92, ela continua dizendo: anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Bom e agradável, prazeroso, com satisfação cantar a Deus. O saltério aqui simbolizando alegria, felicidade, e a harpa apresentando a solenidade diante de um Deus que é puro, reto, santo. E nós precisamos estar na sua presença com alegria, mas com reverência. Não é assim que nos diz o Salmo 122? É um convite. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás edificada como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Esse salmo é belíssimo. Ele começa dizendo: eu
Fiquei feliz quando me convidaram. É um salmo de peregrinação. Ele diz: eu quero ir à casa do Senhor. Felicidade, o coração está exultando porque ele vai à casa do Senhor louvar a Deus. Mas tem um detalhe, ele diz: pararam os nossos pés junto às tuas portas. O que é isso? Porque veja, quando você é convidado, e o pastor ao final do culto no domingo diz: olha, meus irmãos, amanhã nós vamos ter um encontro de celebração na casa do irmão Eli, nosso querido reverendo, né? Ele vai estar recebendo alguns irmãos, é aniversário dele, e os irmãos que puderem ir, tal. Ele mora no apartamento tal, na rua tal, aí você vai. De repente você chega, quando você chega na casa do irmão, a porta do apartamento já está aberta, porque as pessoas estão chegando, o corredor já está aberta a porta. Mas veja se não acontece isso com você. Quando você vai chegando na sala para entrar, você não entra, você dá uma parada, você entra assim: boa noite, irmãos. Isso é uma regra de educação, de respeito. É isso que o salmista está dizendo: pararam os nossos pés junto às tuas portas. Reverência, respeito. Eu estou alegre, mas eu tenho reverência. Eu tenho respeito com a casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás edificada como cidade compacta, de comunhão. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, eu e você. E o que é que tem na casa do Senhor? A palavra de Deus, os seus decretos, os tronos de justiça. E a canção, ela contempla tudo isso. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. A música, amados, ela tem que fazer parte da nossa vida de devoção. Eu gosto muito de um texto que está descrito na nossa teologia sistemática, adotada de Louis Berkhoff, que diz assim: olha como é interessante. Deus, nosso Pai, criou o homem de tal maneira que ele obtém conhecimento particularmente pelas avenidas do sentido, da visão e da audição. A palavra está adaptada aos ouvidos, os sacramentos aos olhos. E desde que os olhos são mais sensíveis que os ouvidos, pode-se dizer que Deus, ao acrescentar os sacramentos à palavra, vem em auxílio do pecador. A verdade dirigida aos ouvidos através da palavra está representada simbolicamente no sacramento para os olhos. Deve-se ter em mente, porém, que enquanto a palavra pode existir e também é completa sem os sacramentos nunca serão completos sem a palavra. Há pontos de semelhança e diferente entre palavra e os sacramentos. Louis Berkhoff, na sua teologia sistemática. O que ele está falando é que a visão e a audição Deus criou para que nós pudéssemos perceber, pudéssemos adorá-lo, pudéssemos compreender e pudéssemos reverenciar a sua presença. E a música, o canto congregacional, não é apenas uma manifestação afetiva, mas ela é uma ferramenta de expressão de verdades daquilo que o povo canta e precisa entender diante de Deus. O canto, amados, é uma expressão da alma. Existem muitos salmos que falam a respeito do canto. E o canto é, como eu poderia dizer, uma parte importante do pacto que foi colocado na nossa vida, que foi celebrado por Deus na nossa vida. O pacto é uma aliança que Deus, por amor, nos chamou à sua presença. E o pacto de Deus com o homem, ele tem dois pontos importantes. O pacto, ele é monopleurico e dipleurico. Monopleurico porque é Deus que criou o pacto é Ele que nos sustenta, é Ele que administra esse pacto. Mas ele é dipleurico quando diz que nós devemos ter responsabilidades com esse pacto. Precisamos responder a essa bênção na nossa vida. Salmo 28:7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico louvarei. Nós vemos aqui nesse salmo de forma bem simples a dependência de Deus, da sua força.
é a minha força monopleúrica, somente Deus que segura toda a situação e todo esse pacto na vida dos seus servos. O amor revelado no cuidado, nele o meu coração confia. A sua misericórdia, nele eu fui socorrido. E a alegria e o prazer em Deus, o meu coração exulta em Deus. Que se expressa como tudo isso. Com o meu cântico eu o louvarei. Cantar a Deus, amados, é cumprir a nossa parte nesse pacto. Nós fomos chamados para adorar a Deus, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, todo o coração louvando ao Senhor. Nós precisamos entender que a música, ela não é simplesmente, não deve ser entendida como uma manifestação artística, cultural do povo de Deus. Ela é uma ferramenta simplesmente para expressar verdades daquilo que entendemos a respeito dos atributos de Deus, do seu poder, da sua mão provedora na nossa vida e como o nosso coração reage adorando a Deus. Nós devemos cantar a Deus a todo instante, louvar o nome do Senhor. E louvando a Deus, cantando a Deus, nós estamos declarando o seu senhorio, os seus atributos. Os céus proclamam a glória de Deus, Salmo 19, e o firmamento as obras das suas mãos. Um dia discursa, outro dia. Enfim, nós temos que cantar as verdades de Deus. A música, no culto, ela tem esta propriedade, ela tem que ter esta finalidade. A música, como eu disse aqui no início, o próprio Agostinho de Hipona fala que o Senhor nos criou para si, nosso coração vive quieto, enquanto não repousa na sua presença, nos seus louvores. O canto, ele tem a sua manifestação de celebração de vitória, mas o canto também pode declarar diante de Deus a tristeza de um coração que está triste por se ver pecador na presença do Senhor. E as combinações melódicas, rítmicas, harmônicas vão ajudar a nós entendermos isso cada vez mais, com mais cuidado. Agora é importante nós cantarmos. Cântico para o dia de salvo. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos nele com cântico. Salmo 100, verso 2 e o 92, 1 que eu li. Queridos, nós somos um povo que canta. O cristianismo é uma das religiões que mais canta a sua fé, o seu ajuntamento. Não existe um ajuntamento do povo de Deus onde não há canção. E eu queria dizer para você, a maioria aqui estão na sua caminhada como líderes, eu queria dizer para você que é no momento do cântico onde a igreja se sente participativa do culto, onde ela canta, onde ela derrama o seu coração diante do Senhor. É depois da mensagem que nós cantamos, reafirmando a nossa fé. Quando nós cantamos para o irmão, quando nós adoramos a Deus Santo, 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 nós estamos declarando a nossa dependência do Senhor através de melodias e de cânticos. Muito importante nós entendermos isso, amados. Como cantamos e o que cantamos revela o nosso conhecimento a respeito da doutrina, da teologia e do que nós cremos nessa caminhada do reino de Deus, que o próprio Senhor tem colocado nas nossas vidas através da sua palavra. É preciso buscar cada vez mais entender a vontade de Deus, é preciso conhecer a sua palavra, para que possamos cada vez mais cantar com autoridade, com entendimento, e essa canção vai nos educar, vai nos disciplinar. A canção, ela é didática, ela vai nos ajudar. Deuteronômio, capítulo 31, o povo estava caminhando, mas o povo tinha vacilado muito diante do Senhor. E Moisés já estava de idade avançada. E o Senhor chama Moisés e diz: Moisés, você já vai vir à minha presença, mas antes que você deixe esse povo e venha para a minha presença, pega aí
um lápis, uma caneta, Moisés, e escreve um cântico, Moisés. Mas, Senhor, tu vai escrever, Moisés. Escreve esse cântico. E Moisés começou a escrever um cântico. Moisés, eu acho que pensou assim, Deus conhecia o coração de Moisés. Antes que Moisés perguntasse, mas o Senhor disse: Moisés, só não vai somente escrever. Tu vai escrever, tu vai ensinar ao povo, e tu vai colocar na boca do povo. Põe-o na sua boca. Sabe o que significa? Ele ia ensinar a respeito da teologia daquele canto, que ia servir de testemunha de geração em geração, que Deus estava orientando, mas Moisés ia ser um regente de coro. Ele ia ensaiar com o povo. Põe-o na sua boca. Ali não foi aquela história: escreve esse cântico e apresenta para o povo, e o Senhor dá a costa e vai. Não, Moisés, vem cá, Moisés. Essa caneta aí que você está escrevendo, você vai ser uma batuta. Tu vai ensaiar com o povo. Tu vai ensinar. Vão marcar uns ensaios aí 3 vezes por semana. Não interessa. Você vai ter que colocar na boca do povo. E esse cântico será como exortação, será como orientação para aquilo que o povo precisa aprender a respeito das minhas verdades. Queridos, temos que cantar para Deus. Nós temos que louvar a Deus. Nós temos que cantar canções a Deus. Tangei com arte e com júbilo. A palavra já nos diz isso. O que a palavra nos diz no Salmo 40? O salmista estava triste. Ele estava num lamaçal. Estava tão entristecido. E ele orou a Deus. Ele rogou a bênção do Senhor, o perdão, o auxílio. E ele disse: e o Senhor ouviu o meu clamor e me firmou os pés sobre as rochas. E o que mais que Deus fez? Colocou um hino nos lábios dele. Foi Deus que colocou uma canção nos lábios daquele que foi perdoado. É Deus que coloca essa canção em nossos lábios, amados. Nós temos que cantar, nós temos que abrir os nossos lábios e glorificar a Deus. Cantar melodias que exaltam o nome do Senhor, porque foi o Senhor que criou todas as coisas, foi o Senhor que criou os elementos musicais e nos deu essa sensibilidade para fazer a combinação desses elementos, ao ponto de nós, quando cantarmos, termos na nossa vida compartilhado por Deus uns atributos que Deus assim comunica conosco. Um dos atributos na música que Deus ele compartilha conosco, chamado atributos comunicáveis, é o que está descrito diversas vezes lá em Gênesis. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Deus nos deu essa sensibilidade de perceber a beleza da sua criação. E nós cantamos. O mundo não entende isso, mas nós sabemos em quem temos crido e precisamos louvar a Deus. Os nossos lábios não podem ficar fechados. Temos que abrir os nossos lábios. Então, queridos, quando você estiver cantando, lembre-se que durante toda a narrativa bíblica, o povo de Deus cantou verdades bíblicas, compreendendo o seu lado, a sua responsabilidade nessa aliança, que é de louvar a Deus e reconhecendo o cuidado de Deus. E a forma dele reconhecer esse cuidado era adorando, glorificando através de cânticos de louvor e adoração a Deus, sabendo que quando você abre os lábios, é Deus que coloca um hino de louvor para que você mesmo o louve. Então busque cada vez mais cantar e exaltar o nome do Senhor. Nós cremos que a música nos ajuda de forma afetiva a nos estarmos cada vez mais na presença de Deus. Eu queria encerrar dizendo que muitas das vezes você pode chegar em casa na segunda-feira à noite, conversando com o filho, com a esposa, com o marido, e, poxa, o culto de ontem foi tão bom, tão abençoado, e de repente um pergunta: mas qual foi o texto mesmo do sermão? Não foi bom, né? Mas ele diz: o texto do sermão não sei, mas aquele cântico foi muito bonito, vamos cantar. E a gente se lembra do cântico. É por isso que temos que cantar teologia, temos que cantar verdades de Deus, temos que saber aquilo que cantamos, e isso nos acompanha para o nosso crescimento. Que Deus nos abençoe. Fica esse desafio para você. A partir de agora, cante a Deus, cante, cante. Não feche os seus lábios, porque nós somos chamados para ser adoradores, cantadores da graça de Deus,
e das suas bênçãos nas nossas vidas, reconhecendo a sua excelência. Amém? Que Deus os abençoe.